O que é interessante na área previdenciária, diferente de outras áreas do direito, é a possibilidade de você atuar antes de ter a OAB, né? Porque as outras áreas, dependendo da área que você vai atuar, ela te limita um pouco. Então, se você não tiver a OAB, você não consegue atuar, né? Olá, tudo bem? Aqui é Lene Costa do MKP Entrevista e esse é mais um dos nossos quadros de papo de networker, no qual a gente traz empresários de sucesso para compartilhar suas histórias e também nos inspirar, né, através aí das suas dicas e das suas experiências de vida, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco com aquelas advogadas que são empreendedoras, né, que querem aí construir o seu negócio, que querem começar, ou às vezes que ainda estão procurando a sua carteira da OAB, né, estão estudando para poder passar e já gostariam de entrar nesse mercado e não sabem por onde começar, não sabem que área poder começar a atuar. Então a gente vai conversar com uma advogada que tem um próprio escritório, que é especialista na área previdenciária e vai poder te mostrar um caminho, uma área que você pode atuar aí até sem a sua própria OAB. Então ela é especialista nessa área previdenciária, né, e ela é mentora de advogadas. Então, seja muito bem-vinda, Carolina. Ó, vamos ver se eu falo certo. Saltchuk, é isso? Isso. Ah, acertei. Então, a Certo. Carolina, ela é mentora de advogadas, né, e empreendedoras que querem empreender aí com menos, digamos, dificuldades aí no mercado, né? Então, seja muito bem-vinda, Carolina. Obrigada, Elaine. Prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite, estar participando aqui do podcast. E vamos falar um pouquinho aí sobre essa parte de mentoria aí, que é uma área que eu estou desenvolvendo na minha carreira também. Muito legal. Então, assim, eu acho que o que é legal, eu gosto sempre de pedir para começar contando um pouco como você chegou até aqui, né? Contar um pouco da sua história, da sua jornada, contar um pouco, assim, como que você começou, decidiu ser advogada, né? E de advogada montou seu escritório, e hoje você falou, poxa, eu vou começar a ajudar também outras advogadas. Então, Elaine, bom, na verdade, eu sempre soube que eu era de humanas, né? Desde quando eu estava no colégio, nunca gostei de matemática, apesar que depois, quando a gente vai criar nosso negócio, a gente percebe que a gente precisa aprender um Não dá para pouco, né? fugir muito da É, matemática, né? exatamente. Mas assim, inicialmente eu já sabia que eu era de humanas, mas eu tinha muita dúvida ainda do que fazer. Se eu queria fazer psicologia, se eu queria fazer direito, se eu queria fazer assistência social, alguma coisa nesse sentido. Eu sabia que eu gostava de ajudar pessoas. E meu pai, ele já trabalhava na área de direito previdenciário, então eu vim dessa jornada um pouco com ele, conhecendo aí, então eu sempre falo isso, né? Faz parte da minha história, do meu contexto aí, profissional. Meu pai, ele já tá há 30 anos na área previdenciária, agora ele já tá no fim da carreira dele, mas ele me deixou, digamos, esse legado aí, né? Eu comecei desde pequena, eu acompanhava muito ele indo pro INSS, ele montando o negócio dele. Ele montou o negócio dele, também saí de um trabalho CLT, e foi daí que eu, naquela fase ali da saída do colégio, para entrar na faculdade um pouco perdida, meu pai, né, hoje eu até, recentemente, eu tava arrumando meu escritório, eu coloquei a foto dele, né, claro que ele me acompanhou nisso, até hoje, tive com ele ontem almoçando, então é uma pessoa muito presente, assim, na minha vida, apesar de hoje a gente não ser sócio, né, eu vou contar um pouquinho da minha jornada, eu digo que ele foi meu primeiro mentor, né? Então eu coloquei uma foto dele, é uma pessoa muito especial, e ele me direcionou para entrar no direito. No começo eu fiquei um pouco resistente, adolescente, né? A gente não sabe muito, às vezes um pouco perdida. E depois eu fui ver, não, é isso mesmo que eu gosto de fazer, porque eu não tinha dúvida de que eu gostava de ajudar pessoas, né? Mas eu não tinha muito ainda como eu ia fazer isso, né? E aí eu fui para a área do direito, comecei trabalhando com outras pessoas, fiz estágio, enfim. E em um determinado momento, eu e meu pai, a gente abriu um escritório. Eu ainda não estava formada, eu entrei na faculdade com 17 anos, saída do colegial. E com 21 anos, mais ou menos, a gente abriu um escritório, porque meu pai estava migrando também de uma sociedade. E aí ele falou: ah, vamos montar um escritório? Eu falei: nossa, eu não sei nada, né? Eu nem tinha OAB ainda. E eu fui meio que testada dali. Eu tive que me virar e ajudar meu pai. E a gente, apesar de, todo mundo falar, seu pai era advogado? Não, meu pai não era advogado, né? Meu pai também entrou na área previdenciária como
que a gente chama de procurador, então aqueles que não têm a OAB, e com o tempo ele foi fazer o direito também, porque ele percebeu que ele necessitava disso para desenvolver a carreira. E então, quando meu pai se formou, eu estava no segundo, terceiro ano da faculdade. Uhum. Então, a gente se formou um pouco simultaneamente, assim. Então, a gente montou o escritório e assim foi indo, né? Passou assim, a gente trabalhou juntos uns 8 anos, aproximadamente. E aí eu decidi então que eu queria outros rumos para minha carreira, né? Falei, não, pai, eu quero montar um escritório, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer outras coisas. E meu pai já estava em outra, né? São gerações diferentes, né? Hoje eu também vejo a geração atual e falo, nossa, é diferente da minha, né? Então, eram gerações diferentes, a gente acabou tendo algumas questões de geração mesmo, e eu falei, pai, eu quero outras coisas e tal, e decidi abrir meu escritório. E daí que eu acho que começa a minha história que me traz aqui na mentoria, né, de ser mentora de outras advogadas. Eu decidi, e no momento eu fiquei um pouco sem saber o que fazer, saí do escritório dele, pus as caras, ó, porque eu já tinha uma história no direito previdenciário, então isso me ajudou, né? E fui, né, procurar network, fui na OAB, fui participar de grupos, porque aí eu me vi sozinha, né, sem aquele apoio que eu tinha. E aí eu falei, bom, eu tenho que me virar. E aí eu comecei a ir na OAB, participar de grupos, falar, eu vou montar meu escritório. Aí eu também fui mentorada, né, por uma pessoa na época, porque eu me senti perdida, não sabia, eu sabia o que eu queria fazer, mas não sabia como eu ia chegar e, né, aquela coisa de você se jogar ao mundo, porque eu sempre fui uma pessoa visionária nesse aspecto, mas ao mesmo tempo eu ficava perdida, né? Eu tinha o quê? 27 anos por aí, nem isso, né? Então, eu falei, bom, vou procurar me desenvolver. E assim eu fui. Fui procurar Sebrae, fui procurar BNI, fui procurar outros grupos e consegui ver aonde eu queria chegar, como eu queria chegar, o que eu ia montar. E aos poucos eu fui me montando tudo do zero praticamente. Montei escritório, fui me associando a outras pessoas, fui contratando colaboradoras. E desde o começo, minha visão era: eu quero empregar mulheres. E é isso que eu faço até hoje. Eu só emprego mulheres, né? Justamente porque é a visão que eu sempre trouxe do empreendedorismo feminino, o Sebrae, né? Da gente participar dessa. Unir essas forças, né? Com Uhum. as mulheres, que é um público, a gente sabe que é muito específico, né? É diferente o público masculino do feminino, né? Nada contra os homens, mas existe sim uma diferença social, né? E na questão de empregabilidade também. E, bom, Elaine, é um pouco dessa minha história, e aí eu tô nessa toada, e hoje eu tenho 35 anos, né? E continuo, óbvio, a gente sempre tá tentando melhorar, né? Processos, procedimentos, caminhos, contratar mais pessoas para ajudar, né, nesse caminho também. E aí eu tô nesse caminho, né, tenho meu escritório, né, que só atua na área previdenciária. A gente fala que é uma boutique previdenciária, né? É um escritório que ele tem demandas bem direcionadas, então não é um escritório de massa, a gente não pega qualquer tipo de processo. Só trabalhamos em mulheres e aí me surgiu, né, de uns 2 anos para cá, nessa batida aí de, vou montar esse projeto de mentoria, que aí vem muito com essa questão de ajudar pessoas, Uhum. né? Eu vi, não, é isso que eu quero, sempre quis, mas eu quero mais, né? Eu quero ajudar realmente pessoas que estão começando na área. Legal. E isso é legal, porque é essa a ideia mesmo, né, do mentor, né? Porque não é fácil você ser mentor, né? É um processo longo, né? Dependendo do que a outra pessoa busca, né? E até é um processo também que é educacional, né? Você fala de mentoria de negócios, né? E porque você tem toda essa experiência de ter criado o seu, e saber especificamente na área de previdência, né? O que é possível de ser feito. Então, assim, o que que hoje você pensa para sua mentoria? O que que você já colocou na sua mentoria ali como as áreas que você quer ajudar essas mulheres? É legal, Elaine, você falou uma coisa aí que, né, eu gerou um gancho aqui, eu acho que é interessante de falar. Exatamente, é diferente a gente pensar, né? Você falou que a mentoria é educacional. Então, eu vim de uma área jurídica.
né? É diferente de ser educacional. Eu não me preparei, apesar de ter feito mestrado na área jurídica também, eu não me preparei para ser mentora, né? Então, nessa caminhada eu comecei a procurar, né? Hoje estou agregando alguns conteúdos também, né? Isso tem a ver com o que a gente está falando mentoria, para poder realmente ter instrumentos, né? Para auxiliar essas pessoas. Então, essas advogadas, perdão. Bom, com relação à mentoria especificamente, né? Que foi sua pergunta. Eu acredito que assim, acredito não, é a mentoria que eu estou montando, né, que vem sendo trabalhada aí por mim, já tô com algumas mentoradas caminhando. A ideia é auxiliar, né, então ela é bem voltada para auxiliar aquelas advogadas ou bacharéis em direito, são aquelas que ainda não tiraram a OAB, mas que já fizeram faculdade de direito, aí que querem atuar de forma autônoma, né, então especificamente querem ter seu negócio, ou querem começar a atuar sozinhas, para que a gente dê um suporte para que ela consiga se lançar aí no mercado e tenha um suporte, né, meu suporte como mentora em algumas áreas, para que ela consiga aí suportar e caminhar conjuntamente, depois de forma autônoma, montando o seu negócio, sabendo como atender um cliente, sabendo como captar um cliente, como se posicionar, algumas questões assim relacionadas à área especificamente previdenciária, né? Sim. E aí, por exemplo, isso, digamos, a advogada hoje, ou a aspirante advogada, né? É, é, isso que vem muito assim, às vezes ela não sabe nem em que área que ela quer atuar, né? Ela, ela vai tirar, mas no que eu vou fazer, né? Para que área que eu vou, né? Onde eu vou me especializar? Então, assim, por que, na sua visão, a área previdenciária é uma área interessante para essas advogadas? Elaine, exatamente. Às vezes a pessoa sai da faculdade sem saber, né? Porque o direito ele é generalista. E hoje não dá mais para ser generalista, né? Isso em N áreas, né? Não tem como mais. Na advocacia não é diferente. Então, você tem que falar, olha, eu quero focar em tal área. Então, às vezes, a pessoa é direcionada ao longo da faculdade, foi meu caso, né? Eu tive esse direcionamento pelo meu pai, mas às vezes porque você faz um estágio em algum órgão, uma área, algum escritório, né? E aí a pessoa acaba, e algumas pessoas não, ficam meio perdidas, só com o dia a dia vai realmente, eu quero essa área, eu não quero, enfim, né? O que é interessante na área previdenciária, diferente de outras áreas do direito, é a possibilidade de você atuar antes de ter a OAB, né? Porque as outras áreas, dependendo da área que você vai atuar, ela te limita um pouco. Então, se você não tiver a OAB, você não consegue atuar, né? Na área previdenciária existe uma gama muito grande de serviços e oportunidades onde você pode trabalhar sem ter ainda tirado a sua OAB, né? Então, essa é um diferencial. São poucas áreas dentro do direito que você pode atuar assim, de forma administrativa, né? Uhum. Bem interessante. Eu não conhecia. Então, você pode dar alguns exemplos só para quem está ouvindo entender por onde poderia começar, né? Só assim, para ter algumas ideias. Sim. O planejamento previdenciário, por exemplo, é um serviço que está bem alta, principalmente após a reforma previdenciária de 2019, onde as regras mudaram, né, de forma drástica. Então, planejamento, por exemplo, é um serviço que você não precisa ter OAB, né? Você, sem conhecedor da legislação, tendo aí esse viés, preparando, é possível você fazer o serviço sem a necessidade de ter OAB, porque é um serviço administrativo, é uma consultoria, Uhum. né? Cálculos, então tem diversos trabalhos que você pode realizar diretamente com o cliente, alguns no INSS, mas sem a necessidade de judicializar. Então, por exemplo, eu vou fazer uma revisão, né? Eu vou fazer um pedido de aposentadoria. Então, não é necessário que você tenha OAB, né? A gente tem alguns diferenciais em termos de acesso ao portal da OAB, mas isso não te impede de você atuar. Entendi. Bem, isso é uma excelente oportunidade, então, né, para a pessoa que está nesse processo de tirar o AB. Porque é um processo. Tem pessoas que às vezes na primeira vez conseguem, né? Mas tem outras vezes que é um ano, dois ali para conseguir tirar a carteira. E aí, o que eu faço, né, nesse período de tempo? Exatamente, tem pessoas que ficam perdidas, né? Até acabam desistindo, porque tentam diversas vezes tirar o AB, né?
Eu acho que tem um terrorismo por trás disso, né? Que todo mundo faz, já de a OAB é muito difícil, isso já cria uma certa crença. Tem uma questão de a gente ter muitas faculdades de direito, abriram muitas faculdades, e então não prepara as pessoas realmente para os profissionais, então acaba tendo essa gigantesco número de pessoas e até de advogados, a gente tem muitos advogados, né, no Brasil, e assim, mas ao mesmo tempo, eu acredito que seja nesse intuito, né? De que existe aí uma possibilidade de você pensar e sair um pouco ali. Então, nessa transição, às vezes, não consegui ainda tirar o AB. Prestei 5 vezes. E aí também vem um pouco das crenças limitantes da pessoa, né? De ela tem aquele medo, aquela questão de, não consigo, e aí algumas travas. Não é nem questão de capacidade técnica, a pessoa tem capacidade técnica. Mas aí tem algumas coisas que vêm muito do que ela tem ali de crença, eu não vou conseguir, aí chega na hora trava, a gente sabe de várias histórias assim, né? E aí junto com essas questões de ter muitos profissionais no mercado, são várias questões aí, né, que eu não vou entrar. Mas é possível você ter aí esse gancho de entre você sair da faculdade, tirar o AB, conseguir trabalhar na área previdenciária, né? Sem a necessidade do OAB. E se manter também, porque a gente sabe que muitas pessoas precisam ter uma fonte de renda, né? Não posso simplesmente não fazer nada. E aí muitas acabam desistindo e não vão mais para a advocacia ou para o direito e vão fazer outra coisa e largam lá o diploma engavetado. E outras ficam tentando muitas vezes, e isso também vai gerando mais frustração, mais dificuldade. Então, um dos públicos que eu também trabalho, né? Sim, é uma excelente opção, né? Porque é uma, como você falou, uma consultoria, né? E faz todo sentido, porque, por exemplo, assim, a lei mudou tanto que às vezes a gente se pergunta, e aí, quando que eu vou poder aposentar? Quando é que eu vou poder pagar? Né? Eu tenho que contribuir pelo máximo mesmo ou não? Então, essas são as dúvidas, né? Porque hoje você tem algumas estratégias, mas depende de cada caso. Então, isso, e muda também bastante, né? Sim, sim, existe com a reforma existem novas regras, regras de transição. Então, também o profissional, ele tem que estar preparado para isso, né? E aí vem esses ganchos, por exemplo, de trabalhar com a consultoria, que antigamente, antes da reforma, era difícil você fazer planejamento. Porque o pessoal entendia que assim, eu tenho 30 anos mulher para me aposentar, 35 homem, tá certo, é isso e acabou. Né? Agora não é mais assim, né? Então, muitas pessoas ainda estão presas naquela regra antiga de, olha, só eu ter os 35 anos, homem, não é mais. Precisa ver quanto você tinha na época da reforma de tempo de contribuição, a sua idade, então tem que verificar tudo isso. E como, né, você bem disse, Elaine, ver, principalmente casos de empresários, né, empreendedores, quanto você vem pagando, quanto você pode melhorar para lá na frente receber um benefício melhor. Então, essa parte de consultoria tem se ampliado bastante. E é super importante, porque eu já vi alguns casos aí, né, que você pode deixar para pagar um valor mais para o final, ou começar antes, tudo é uma estratégia, né? É, Dependendo de quanto que a pessoa vai querer receber ali no final, mas precisa saber fazer essas contas. Então, eu acredito assim, uma excelente carreira ali, e uma grande opção realmente para quem ainda não está com a bem nas mãos, e mesmo quem esteja, né? Porque pode ser um excelente produto de entrada também. exato, exato. E é um excelente produto também, um excelente serviço para o escritório, porque ele tem um ganho mais a curto prazo, né? Porque uma das grandes questões da advocacia para você se manter de forma autônoma é a demora dos processos, né? Os processos demoram 10, 15, 20 anos, 30 anos. Então, quer dizer, a pessoa que inicia uma carreira e de repente tem a vontade de ser empreendedor, empresário, como que ele vai se manter nesse meio tempo? Então, você tem uma gama de serviços, como planejamento, cálculos, outros, você consegue ter entradas mais frequentes no seu escritório desde entradas menores, mas que vão te gerar uma receita para você manter o seu escritório, né? Que seja pagar aluguel, luz, água, enfim, até processos maiores que vão te gerar aí realmente um lucro maior para longo prazo. A advocacia ainda é uma profissão de longo prazo, né? Que demora um tempo para maturar.
Então, quem não tem paciência ou quem não tem um suporte, às vezes acaba desistindo da advocacia, porque fala, ai, não vai dar dinheiro isso, vai ser muito trabalho, então vou trabalhar para alguém, e, entendeu? Então, e às vezes nem é o perfil dela, né? Isso é importante que você está falando, é basicamente a questão do fluxo de caixa, né? Sim, Não adianta ele pensar só, vou pegar projetos grandes que eu vou receber muito, mas você vai receber daqui a sei lá quanto tempo e você tem que pagar conta mensalmente, né? exato. Então, é isso que é legal da mentoria, né? Você poder também ajudar a pessoa a estruturar nesse sentido, né? De como é que você já vai gerar lucro aí no curto prazo, quais vão ser seus produtos, né? Como é que você vai começar, e já fazer o seu planejamento. Assim, é aquela coisa, encurta bastante o caminho, né? Você bate menos cabeça. Exato, a mentoria é isso, né? Você ter uma pessoa que consiga aí te dar um pouco o caminho das pedras, né? Porque você tá meio perdido, você não sabe, né? Vai pôr uma luzinha ali, ó, vamos aqui, vamos aqui, vamos ali, eu já passei por ali, vamos aqui, né? E você vai encurtando o caminho com a pessoa, vai apoiando, e realmente você encurta bastante, você auxilia bastante e dá resultado. E que, né, a pessoa precisa enxergar que isso é um investimento também, né? A mentoria, ela também é um investimento na sua carreira, porque ela vai te dar o caminho, vai te ajudar a chegar lá. Eu também, para chegar hoje onde eu tô, para chegar em um outro patamar que eu queira chegar, eu tive mentores. Todo mundo tem, né? Seja assim, de forma. Hoje a gente ouve muito falar em mentoria, né? Uhum. Então, mas ao longo da vida todo mundo teve mentores, né? Professores, Exato. né? Pessoas que ajudaram, que te ensinaram alguma coisa, né? Meu pai, como eu falei, hoje para ele é um grande mentor. Foi um grande mentor para mim. Então, ele, ele nunca se intitulou como meu mentor, mas ele foi, ele é, né? Até hoje. E assim sucessivamente. Muito legal. E aí, na sua visão, assim, falando de aquisição de clientes, né? O quanto você entende que é importante diversificar, né? Por exemplo, hoje é muito comum os advogados irem para a internet, né? Fazer uma página e captar leads. Só que esses leads, você capta muitos leads para você conseguir captar alguns que são bons mesmo, que vão realmente se converter. Vem muita coisa assim, pessoal que quer coisa gratuita, consultoria gratuita e tal. Aí tem muita gente que responde consultoria gratuita, o ideal é não responder, cobrar consultoria, né? Que é o Isso. correto. E como é que você vê esses canais de aquisição? O que você entende hoje que a pessoa já tem que estar pensando não só na internet, o que ela tem que adicionar ali para ela começar a ter sucesso? Então, Elaine, é claro que a gente, né, hoje é a porta de entrada, todo mundo pensando na internet, a gente tava até batendo papo aqui antes, né, questão do Instagram, enfim, mas não é só isso, né? Você tem que criar autoridade, você tem outros colegas também na área que podem te auxiliar, indicando clientes, então, hoje eu trabalho, óbvio, também trabalho no Instagram, com o Google e outras ferramentas, a maioria dos advogados hoje trabalha, né? Tenho minimamente uma estrutura, mas eu também trabalho com muita indicação, com muito grupo de networking, porque isso também traz leads mais quentes, são pessoas que efetivamente sabem do que você é um profissional confiável. Né? Aquela pessoa que vem na internet, ela, como você bem disse, né? Ela às vezes quer consulta de graça, ela não te conhece, então ela não sabe a diferença entre preço e valor, ela acha que ela vai barganhar com você, ou quer de graça, enfim, né? Não tá ali porque eu vou até ela te conhecer, óbvio que isso também é um trabalho que você vai fazer dentro do seu escritório, né? Com o seu comercial, mas até ela te conhecer, bom, ela foi lá e chegou lá, como ela vai chegar em outros tantos, né? Mas ela acha que tudo bem, não tá ali por você, né, profissional. Quando vem de um grupo de network, vem de uma indicação de um colega, é outra situação, né? O cliente já vem sabendo de quem você é, que é uma pessoa confiável, que é um profissional competente. Então, não dá hoje só também, né? O pessoal que é mais jovem hoje, eu só vou captar cliente, também não dá, né? Então, também precisa do tete a tete, precisa de outras situações para você alavancar o escritório, né? Senão você não vai ter cliente e não vai conseguir sair ali do lugar, né? Então, são ferramentas, você vai ter que pensar, como eu disse, né? Eu já participei de outros grupos, ainda participo de alguns grupos de network. A gente tem que estar lá, quem não é visto não é lembrado, né?
Sim, com certeza. E aí é aquilo que você falou dos mais jovens, né? Só que a Previdência, você acaba atendendo um público que é um pouco mais velho, né? E esse público ele tem a coisa da confiança, né? De às vezes querer ir no escritório, ver com quem que ele está falando, né? E aí a indicação, ela ajuda bastante, porque é uma pessoa que já conhece aquela pessoa indicando, aquilo ajuda bastante a encurtar, né? Vídeo da internet é bom, e acho que todo mundo tem que fazer mesmo. Mas já com essa ideia de que, primeiro, tem muita concorrência, Sim. então não é investindo, sei lá, R$ 200 por mês que você vai encher a agenda, não é, longe Uhum. disso. E também não é só fazendo uma coisa, né? Você tem que diversificar os seus canais de entrada. Exatamente. E diversificar sua esteira de produto, né? Também do que você vai oferecer, né? Você disse bem, Elaine, nosso público é um público mais de uma idade mais avançada, geralmente, né? Então também tem que ver que canais eles usam, né? Como eles se comunicam, né? Apesar que hoje todo mundo, por exemplo, usa a internet ou usa o WhatsApp, né? Mas quando a gente, por exemplo, lá no escritório capta um lead, a gente verifica, né? Eu falo pro pessoal do comercial, eu falo assim, olha, veja se tem pessoas que gostam mais de falar, geralmente pessoa de idade, ela gosta mais de mandar áudio, né? Ah, Ela não e gosta dá de escrever, podcast, né? dar um podcast. Então ela gosta de mandar um áudio. Quer explicar tudo. Exato. Ou É quer assim. conhecer, como você disse, eles têm. Tanto é que eu fiz algumas transições, né? Porque veio a pandemia, eu tinha montado o escritório físico e eu fiquei um pouco apegada, confesso, né? A gente tem os nossos apegos também, né? Pô, montei, não sei o quê, e fiquei ali. Mas aí teve aquelas questões de pandemia, tudo. E depois eu falei, não faz mais sentido eu ficar nesse formato. Vou repensar. E aí eu fui pro coworking, hoje eu trabalho num coworking, né? E foi super, nossa, maravilhoso pra mim. Mas eu teve uma época que cheguei a cogitar, será que eu trabalho só online? Mas eu falei, meu público não é só online, não adianta, porque é um pessoal de mais idade, apesar de a pandemia ter acelerado esse processo, das pessoas aceitarem mais falar com você pelo WhatsApp, ou um vídeo chamada, alguma coisa assim, ainda existem aqueles que querem lá falar com você, olhar no seu É, olho, sentar ver com quem você você. é. Exatamente, saber, sentir segurança de que você tem um espaço que vai atendê-lo. Sim. Então, eu acabei optando nessa migração por ir por um coworking, onde eu teria mais flexibilidade, mas eu teria um espaço físico para atender. Sim, isso que é importante, é entender com quem você está falando, né? Quem é o seu público e dar esse recurso aí. Então, se eles precisam de espaço físico, eles precisam ter um lugar para ir, que a gente tem esse lugar, né? Então, Exatamente. é o público que dita. Isso que é bem legal. Eu também fiz uma outra entrevista agora há pouco, foi justamente a gente falando que quem dita o que a gente vai fazer, o que a gente vai vender e tal, não é a gente, é o público, né? São as pessoas que a gente vai atender. Então, assim, não adianta eu achar que eu quero fazer trabalho online, mas eu atendo pessoas acima de 60 anos, que é uma geração que, eu dou o exemplo da minha mãe, que tem 70 anos, que nasceu no interior do Paraná, e na época que ela nasceu não tinha energia dentro das casas, né? Então, quer dizer, ela se evoluiu, se adaptou, hoje usa tudo, usa os seus recursos, se vira e tal, mas tem coisas que para ela, por exemplo, ela quer pagar a conta no banco, ela pega as continhas dela, vai no banco pagar. Aí vai lá, já passa e fala com o gerente. Aí Exato. já, sabe, já faz aquele networkingzinho dela lá. Então ela Exato. faz isso todo mês e é a coisa que ela gosta de fazer. E isso é uma coisa característica desse público, né? Eles Uhum. gostarem de ir lá ver as pessoas, de estar ali pelo menos algumas vezes É a estarem ali. geração, né? Aquilo que eu falei É a da geração, geração. a gente São tem que gerações respeitar. diferentes, né? Muito legal. E me conta um pouquinho então. Agora você já preparou, sei que você já preparou o seu pitch. Preparei. E eu vou pedir você então fazer o seu pitch aqui olhando para aquela câmera. Opa, legal. Vamos Seu lá. pitch de mentora, né? Não de advogada. De mentora, Eu fui pega até de surpresa aqui, confesso. Que eu falei, peraí, deixa eu fazer uma colinha aqui, porque eu já tinha o meu pitch, né? Mas de advogado. Então, vamos lá. Depois você fala se tá bom. O público também pode falar. Eu ajudo bacharéis em direito e advogadas a se posicionarem no mercado previdenciário, trabalhando os seus pontos de crenças limitantes e dificuldades para ter sua autonomia profissional. Muito legal. Então, eu assim, achei ótimo, realmente, acho que é super importante. Eu sou super a favor de mentoria, porque o mentor é isso, ele te
sabe, corta uns degraus ali, umas batidas de cabeça, sabe? Então, às vezes, vale super a pena, pessoal, você fazer a mentoria, porque ela tem escritório, ela passou por um monte de coisa, ela vai te ajudar, você não precisa passar, você já vai dar um salto ali na frente, de começar já evitando uma série de erros, né? E tendo a ajuda de alguém que trabalha com isso todo dia ali, né? Que tem uma equipe que trabalha tudo isso. Então, isso faz muita diferença, né? Então, e como é que as pessoas te encontram? Qual que é o seu Instagram, seu site? Vamos lá, Elaine. Meu Instagram é @carolinasaltadv, né? Que é o meu sobrenome abreviado. O site é carolinasaltchuk.adv.br. Facebook também, Carolina Saltchuk Patrício. Tá. Fica tranquilo, pessoal. Eu vou deixar marcado aqui e vou deixar na descrição também, tá? Porque o sobrenome ucraniano, né? As pessoas têm um pouquinho de dúvida, mas tudo bem. Vou deixar aqui para vocês os links, tá bom? Então, olha, muito obrigada por ter aceito o convite. É muito legal o seu trabalho, continue. E assim, não espere muito, não. Vai fazendo, porque você tem muito conhecimento, muita experiência. Acho que você tem que começar mesmo já a ajudar, porque as pessoas estão precisando de ajuda. Obrigada, Elaine. Mais uma vez, obrigada. Espero ter contribuído. Agradeço o convite. Vamos para outros podcasts, se Deus quiser. Vamos sim. Bom, e você que assistiu até agora, muito obrigada. Espero que você tenha gostado. Espero que te ajude também, que essa ideia aqui ajudar você às vezes a resolver uma situação que você nem sabia que tinha uma solução. Então hoje você só sabe que tem uma mentora que pode te ajudar. E aí você, poxa, você quer começar a trabalhar e ainda não tem OAB? Tem um caminho. Então vai lá, fala com ela, vou deixar aqui os contatos e ela vai te ajudar. Então, e se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, segue a gente aqui, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com outras pessoas que você sabe que também gostariam de conhecer esse assunto. Bom, é isso. Eu agradeço você ter ficado até agora e até a próxima.